Então, congregação amada do Senhor, hoje 22 de junho de 2025. Hoje nós vamos falar sobre um comando que o Senhor nos deu. Ele nos falou, alegrem-se. Então nós vamos explorar. E eu quero, antes de começar a orar, para que nós compreendamos, cada um de nós, eu e você que está me assistindo agora, a extensão desse comando de Deus. Porque é uma palavra que me tocou profundamente. E em nome de Jesus, que eu consiga, passar para vocês aquilo que me tocou profundamente. Então, essa palavra, ela está no texto de Lucas 10, de 17 a 20. É assim, como eu estou falando para vocês, abrindo meu coração, me tocou profundamente. E é uma palavra que contém uma voz de comando de Jesus. Ele reorienta a nossa perspectiva, as perspectivas dos discípulos sobre o que deve ser a fonte da verdadeira alegria. E a gente pode expandir esse ensinamento para tentar compreender melhor, para tentar, captar as implicações mais amplas. Então, qual que é o contexto imediato? Jesus havia enviado 70 dos seus discípulos, de 2 em 2, para anunciar o reino de Deus e realizar curas em seu nome. Então, ao retornarem, eles estavam cheios de alegria e de entusiasmo, e relatando que até mesmo os demônios se sujeitavam a eles em nome de Jesus. Então o Senhor deu autoridade, deu poder para eles, E Jesus, então, no meio daquela alegria toda, os exorta. Mas antes de continuar, eu quero falar o que é a Bíblia. Eu não me canso de repetir. Ela é uma carta de amor de Deus para nós. Então, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, está escrito que a palavra, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então, vamos lá, voltando aqui para Lucas 10, dos versos 17 a 20. Vocês podem ler de 1 a 16, que vai falar de como o Senhor enviou os 12. Então regressaram os 70, cheios de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se submeteram a nós, pelo teu nome. Desculpem. Mas Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Gente, que palavra é essa? Essa é a palavra que depois ele vai falar, Mateus vai relatar, Marcos na grande comissão. Dizendo que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, nada, nenhum poder do inimigo vai poder ir contra vocês, vai causar dano. Então é uma palavra extremamente poderosa, isso que está acontecendo. Mas aí no verso 20, Jesus diz assim, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. Gente, que coisa tremenda, Senhor nosso Deus, nos dê a dimensão dessa palavra, Senhor. Nos dê essa dimensão, Pai, em nome de Jesus. Ah, Jesus. Então vamos explorar um pouquinho. Alegrem-se, não porque, mas porque, É uma ordem para o quê? Para corrigir o foco. Mas como que você sabe? Eu estou imaginando. Porque vamos ver em detalhes, o que está acontecendo.
Então, Jesus usou o verbo no imperativo, alegrem-se. Significa regozijem-se, alegrem-se profundamente. Não é uma sugestão, é uma voz de comando. Ele é espiritual, é emocional, né? Tocando na alma deles. Então, aqui é como Jesus estivesse contrastando dois tipos de alegria. A alegria que eles estavam tendo, né? Porque os demônios se submetiam, eles manifestaram poder e eles curaram as pessoas, os espíritos malignos se submeteram a eles. Então, era um tipo de alegria. E assim, eu entendo que Jesus falou, não tem nada de mal ficar feliz com a operação de poder. Mas Jesus está reorientando o foco deles, dizendo assim, olha, mas tem uma alegria maior, tem uma alegria que é aquela proveniente de seus nomes estarem arrolados, né? Em algumas versões, em outras está escrito nos céus. Então, é uma forma de definir prioridades. Então, não faça isso, mas faça aquilo, né? Então, vamos ver que tipo de ensinamento pode estar contido nessa voz de comando, né? Uma autoridade espiritual e real. Essa autoridade Jesus deu para eles. Está escrito no verso, né? Que deu poder contra os espíritos malignos, deu poder de cura, deu poder para nada do inimigo fazer mal. Então, é um poder, mas ele fala o seguinte, olha, mas essa autoridade sobre o mal, ela não deve ser a fonte, ela não deve ser o foco, ela não deve ser o mais importante da sua vida. Ah, Jesus me deu poder, não, agora eu sou poderosa, eu vou focar minha vida nisso. Jesus está chamando atenção para isso. Olha, apesar que, olha, eu vos dei toda a autoridade, eu mesma dei esse poder para vocês, mas olha, não foquem tanto nisso, né? Por quê? Porque milagres e autoridades, isso pode atrapalhar a gente. Não é que Jesus está falando isso porque iria atrapalhar, mas ele quer corrigir o foco, porque muitas pessoas às vezes ficam tão envolvidas com o poder que elas buscam mais o poder do que o dono do poder, que é Jesus, o Senhor. Muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas com esse poder que Jesus, assim, a comunhão com ele, ela ficou meio relegada. Então, eu estou crendo que essa passagem é para corrigir nosso foco, que essa passagem é para nos chamar a atenção, porque, como eu digo, sempre tem jeito da gente aproximar mais um pouquinho de Jesus. Sempre tem como a gente ter mais comunhão com ele. Sempre tem como a gente amá-lo mais. E é o caminho da nossa vida inteira, buscar cada dia mais intimidade, cada dia amá-lo mais, cada dia compreendê-lo mais, entender mais o que está escrito na Bíblia, nas Escrituras. Então, ele está falando assim, olha, isso tudo eu dei para vocês, mas alegrem-se, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Então, ele está apontando para a verdadeira segurança, está no relacionamento com Deus. Olha, o nome está escrito no céu, há muitas passagens que fala escrito, que fala sobre isso, está referência à salvação eterna, à inclusão no reino de Deus, né? Que nós estamos escritos no livro da vida, né? Então, fala de aceitação divina, de pertencimento à vida eterna, é uma segurança final, independente das circunstâncias. Então, Jesus está reorientando o coração dos discípulos. Eles estavam alegres, com efeitos visíveis daquele poder espiritual, mas Jesus aponta para a alegria da redenção. Então, assim,
Eu já falei em outra vez que o reino de Deus já é e ainda não. Jesus veio estabelecer, mas ainda tem mistérios, ainda tem coisas que estão para se cumprir. Então, eles já exercem autoridades. Deus já nos deu autoridade, mas ainda falta o cumprimento dessa plenitude, a consumação do reino e a vida eterna. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. A gente está entendendo que está próximo, né? Então, assim, vamos falar mais um pouquinho. Que dimensões espirituais estão envolvidas? Porque Jesus, ele falou assim, eu via Satanás caindo do céu. Então, assim, ele mostra que essa vitória sobre o mal é real. Jesus está vendo que Satanás, né, foi destronado, né? Então, o que está acontecendo é algo assim mais do que físico, é espiritual, né? Sim, há poder, há impacto, há força. Vocês devem se alegrar com isso, mas mais com o que vocês têm em mim, o que vocês são em mim, o seu relacionamento, a intimidade, a comunhão, né? Então, assim, o que Jesus está querendo fazer? Ele está querendo, assim, puxar a gente para uma identidade, assim, de redimidos, que essa identidade, esse estar nos céus com o Senhor é mais valioso do que as realizações espirituais, do que as manifestações de poder. Ele mesmo deu, mas Ele quer alinhar a gente, né? Para que Ele deu o poder? É para o reino dele mesmo, não para a gente ficar cheio, né? Muitos até ensoberbecem. Então, assim, para que seja lançado fora todo orgulho espiritual. Não, eu tenho poder, eu faço, eu aconteço. Então, essa alegria, ela é boa, mas o Senhor está nos exortando a nos realinharmos para que a gente não se orgulhe pelo poder manifestado em nós, mas essa alegria de estar escrito no livro da vida, ela vai gerar humildade, vai gerar gratidão, vai gerar submissão. E assim, e essa gratidão, essa alegria, o nosso nome está escrito no céu, então é outro reino, é outra circunstância. Então isso vai nos fazer desfocar tanto das circunstâncias, tanto que, assim, às vezes a gente ora fervorosamente para Deus intervir, para Deus fazer. Ele pode fazer, mas Ele quer ver aonde está o seu coração. Ele está no céu e Ele nos deu um chamado para operar aqui na terra. Não é que a gente não é a teoria do escapismo que eu estou falando, que muitos, vem logo Jesus, porque aí eu vou embora, não vou sofrer. Não é isso, Ele deixou a igreja para operar na terra, para estabelecer o seu reino, para cooperar com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para chamá-los para o reino, para que os outros também tenham o nome escrito nos céus. Então nós temos uma missão, né? A missão é pregar a palavra, é amar Jesus, é ter comunhão com Ele, é viver com Ele, né? E como é tão maravilhoso, a gente vai querer que os outros também vivam, né? Então, mesmo se porventura não tiver aqueles resultados, se porventura a gente viver a perseguição, algo que é meio difícil aqui no Brasil, mas em muitos países os cristãos hoje enfrentam perseguições. Há vários países, Mianmar, Coreia do Norte, China, Síria, o Irã. Há muitos países onde hoje há perseguição. E nós temos que abrir os nossos olhos também para isso, para ser sensível. E não só olhar para nós mesmos, nosso sucesso, nossa alegria, aqui a liberdade total, aqui a gente tem poder. Então, assim, eu estou talvez até detalhando mais,
é porque eu creio que é uma dimensão assim muito forte esse realinhamento de Jesus. Ele mesmo nos deu poder, mas ele quer que o foco nosso esteja em Jesus, esteja na comunhão com ele, esteja que o nosso nome está escrito no céu. Então, assim, vamos expandir um tiquinho mais o ensinamento de Jesus. Então, ele mesmo concede autoridade aos seus seguidores para agir em seu nome. A submissão dos demônios, né, como a gente já falou, é uma demonstração de poder da autoridade de Jesus e que ele mesmo delega para os seus discípulos. Então, essa não é uma coisa inerente, é um dom, é uma delegação, é algo que o Senhor dá. Essa visão da batalha espiritual também é um ensinamento, é uma extensão desse ensinamento, porque a batalha espiritual é real. Ele está falando que via Satanás derrotado, mas até aquele instante ele ainda não tinha subido aos céus. Ele ainda não tinha derrotado o inimigo das nossas almas, ele ainda não tinha derrotado a morte, né? Então, ele está envolvido e quis puxar os discípulos para a batalha espiritual. Ele viu Satanás caindo como um raio do céu. Então, está mostrando a queda, a derrota do poder das trevas diante do reino de Deus. Então, ele já está anunciando que isso ocorrerá, né? Ele está querendo alinhá-los na salvação. Então, ele quer corrigir o foco, né? Direcionando a alegria para a salvação eterna. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, a Jesus como soberano Senhor. Então, o processo, a vida eterna começa no dia que você aceita Jesus e não acaba nunca. Porque se ela é eterna, e ela é o quê? Esse conhecimento de Jesus, essa intimidade, essa comunhão, esse estar com Ele. Então, assim, é importante, né, você se apropriar dessa autoridade, você receber essa autoridade, você querer, porque existem pessoas que nem querem o poder, que elas nem querem se envolver, né, a todo tipo de pessoas. Aqui, os discípulos aceitaram a comissão, eles saíram, foram nas cidades e pregaram o evangelho e oraram por cura e por expulsão de demônios. Então, eles foram proativos. Mas ainda tinha um detalhezinho que Jesus queria corrigir, é aproximá-los dele, da comunhão. Então, a verdadeira alegria está na certeza da salvação e na promessa da vida eterna, né? E essa alegria, ela é genuína, nós somos filhos de Deus, nós somos da família divina, nosso nome está no céu, somos herdeiros de Deus. Então, assim, talvez um pouco difícil, né? Porque parece loucura, né? Uai, mas eu vim da minha mãe, porque que agora eu sou filho de Deus, sou herdeiro da vida eterna? É uma coisa meio maluca, né? Muitos não compreendem isso, acham que a gente está doido. Mas é isso que a palavra diz. Então, é algo assim... a vida, a filiação divina, a vida que o Senhor veio para nos dar, para nos reconectar com o Senhor, é algo extraordinário, é algo sobrenatural. E a gente tem que falar sobre isso, porque não é automático essa compreensão. Então, essa voz de comando do Senhor para nós, alegrem-se, também é para proclamar o reino de Deus, né? Então, os 70 foram, fizeram milagres. Nós também somos chamados a proclamar o reino de Deus, a anunciar as boas novas do Evangelho. Nós temos a missão, ela está lá na grande comissão, Mateus 28, 19 a 20, 18 a 20, né? Então, assim, Deus mesmo nos deu esse poder e nós devemos exercer autoridade no nome de Jesus, para resistir o mal, para libertar os oprimidos, né? Isso envolve cura, libertação, transformação, envolve poder. Mas ele está chamando a atenção de novo, alegrai-vos, porque os seus nomes estão escritos nos céus.
Então, assim, o nosso foco deve se manter na salvação, na humildade, na dependência, no discernimento, né? Reconhecer a diferença entre o poder de Deus, as manifestações do mal, porque o diabo também tem algum poder, né? Muitas vezes ele confunde, né? Nos confunde. Nem tudo que parece espiritual é de Deus, são 3 fontes, né? Ou aquela manifestação de poder provém de Deus, provém do diabo, ou pode provir da nossa própria mente, né? Então, nós precisamos do Espírito Santo para discernir a verdade, né? Então, nossa alegria, mais uma vez aqui, deve estar, né, na nossa comunhão com Deus, na filiação, na promessa da vida eterna. E esse dos nomes está nos céus, eu trouxe aqui 3 versículos para a gente lembrar que isso é até uma tradição judaica, tá? Desde Êxodo, Moisés, né? Falando, conversando com Deus, né? Ele era amigo de Deus, via Deus face a face. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Então lá em Êxodo já havia referência desse livro, desse nome escrito no céu, né? Escrito num livro que está no céu. Em Daniel também, no verso 12 e 11, fala: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, a referência, né? Essa de Êxodo, de Daniel, e em Apocalipse, no capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mas ainda não acabei. Vocês tenham um pouquinho mais de paciência. Então, qual que é a ordem do Senhor? Alegre-se, não por aquilo que fazem ou experimentem, mas porque vocês são em Deus o destino eterno e Deus os aguarda. E a gente leu lá que era o quê? Eles ficaram super felizes, os demônios se submeteram a nós, e Jesus confirmando, né? Eu vou ler mais uma vez aqui o verso de Lucas 10, 17 a 20, que diz assim: então regressaram os 70, cheios de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem a nós pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que dei a vocês a autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Isso é Jesus falando. E aí no 20, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês estão escritos no céu. Então, a gente está falando aqui de poder, né? Deus deu esse poder para eles. Aí eu quero, para assim, para mim e para você, nos ajudar a ter uma dimensão maior desses dons, eu vou ler o que a Bíblia está falando dos dons. Porque ele está falando assim, olha, esse poder é maravilhoso, mas fiquem mais felizes do teu nome estar escrito no céu do que esses poderes. Então eu vou ler lá, 1 Coríntios 4, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, está falando para a igreja, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Eu não vou detalhar, mas eu quero trazer à memória que a palavra é espírito e é vida, que ela possa tocar seu coração. Então, revelação, línguas, dom de línguas, né?
ter interpretação, são dons, está escrito lá em 1 Coríntios 14, 26. Depois em Efésios 5, 18 e 19 está escrito: e não vos embriagueis com vinhos, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Cânticos espirituais são cânticos em línguas. Depois vem Romanos 12, 6 a 8, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, usa esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. E depois vamos lá em 1 Coríntios 12, do verso 4 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outra, operação de maravilhas, coisas extraordinárias, a outra, a profecia, a outro, dom de discernir espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a gente listou aí quantos poderes, quantos dons, quantos presentes o Senhor tem para nós, quantos ministérios, quantas pessoas podem se dedicar, e a próprio Paulo fala, busque com zelo os melhores dons. Isso é uma bênção a gente buscar, mas de novo, em meio dessa multidão de dons, de presentes do Senhor, de ministérios, ele está dizendo, e eu vou concluir no versículo-chave, Lucas 10, capítulo 20. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os nomes de vocês estão escritos nos céus. Então, assim, Jesus está nos falando que ele nos deu autoridade para agir no nome dele, que a nossa verdadeira alegria deve estar na certeza da salvação, na promessa da vida eterna. Nós somos chamados para proclamar o reino de Deus, exercer autoridade com humildade e dependência, manter o foco na filiação divina. Ao fazer isto, refletimos a glória de Deus e cumprimos o propósito para o qual fomos chamados. Então, vou pedir para repetir. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que eu possa me alegrar em ter comunhão com o Senhor Jesus e que verdadeiramente lhe obedeça. Obedeça este comando que ele me ordenou para me alegrar. Desculpa. Senhor, que eu possa entender, que eu possa perceber, que eu possa discernir toda a dimensão do significado deste comando de Jesus, desta alegria que ele disse, alegrai-vos. Senhor meu Deus, eu quero receber o poder de Deus. Eu quero receber todos os dons. Eu quero essa alegria de saber que o meu nome, que o seu nome está escrito no céu. Então eu vou orar agora. Senhor meu Deus, eu te agradeço por estar viva, por ter sido alvo do teu amor.
Abençoe cada um de vocês. Ó Senhor, tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Compartilhe, comente. Quem sabe esse vídeo pode ajudar alguém. E que nós sejamos alinhados a essa alegria verdadeira, que é uma alegria maior do que o poder de Deus. É a alegria de estarmos reunidos com o Senhor, o nosso nome nos céus. No nome santo de Jesus, obrigada. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a semana que vem.